Olá, seja muito bem-vindo ao eBaycast, o podcast do eBay. Hoje teremos uma conversa de altíssimo nível com um profissional que construiu uma trajetória sólida e respeitada no mercado imobiliário goiano. Nosso convidado de hoje é Marcelo Radi, atuando no mercado imobiliário desde 2010 como corretor de imóveis, mas com uma experiência ainda mais ampla no segmento, participando da gestão de incorporadoras desde 2005. Ao longo dessa caminhada, Marcelo acumulou aí uma vasta experiência em grandes empresas do mercado imobiliário de Goiás, atuando como corretor, depois como gerente, depois como diretor comercial e vivenciando na prática todas as etapas e desafios do setor imobiliário. E toda essa bagagem trouxe para ele uma visão estratégica extremamente diferenciada sobre vendas, gestão, posicionamento, relacionamento com os clientes e também atuante no mercado de imóveis de alto padrão. Hoje ele é referência para nós no segmento de imóveis de alto valor e também está à frente aí da sua empresa, Radi Imóveis, e tem um trabalho assim com grande excelência, com credibilidade. Então eu peço a você que prepare o papel e a caneta, se liga em tudo que ele vai falar, que isso aqui vai ser uma verdadeira aula prática com ensinamentos aí para todos vocês, corretores, gestores, estagiários e também investidores que estão aqui nos acompanhando. Então, com vocês, Marcelo Radi. Aí sim. Seja bem-vindo. Ó, fiquei impressionado com o meu currículo, que você disse. Primeiro, grato, né, por eu estar aqui com vocês, Neuber, Oscar, eu fico muito honrado mesmo. Eu sei do peso que tem esse projeto de vocês, eu sei da importância que ele já tem e ainda terá para todos os profissionais da nossa área e também para as pessoas que têm interesse no mercado imobiliário, que atuam no mercado imobiliário, sejam como investidor, sejam como clientes, sejam como atuantes no sentido de agentes imobiliários, né? Sejam corretores, gestores, diretores, né? Então, acho isso muito importante. É um projeto do eBay, né? Que é um projeto de educação nessa Exatamente. área. Então, acho que isso amplia ainda mais. Acho, eu vejo o eBay, eu falo assim, as religiões às vezes têm os templos delas, né? Assim, são pontos de luz na Terra. Eu acho que todo ponto de Amém. educação são pontos de luz Que na bom, Terra, cara. porque conhecimento é luz, Legal. né? Então eu acho e faço votos para que seja o melhor Gratidão. centro de estudos nessa área aqui Amém. no país. Eu Gratidão. acho que tem todo esse potencial, Esse é né? o nosso projeto. E muito grato aí a apresentação, né? Nós te agradecemos. A gente tem um tempinho aí no mercado, você também, né? Certeza. Então eu acho que o que eu puder fazer para servir, contribuir, esse é o meu maior desejo, assim. Obrigado. Sempre estar a serviço. Eu escolhi essa profissão, né? Ela me abraçou de volta, mas eu quis ser corretor. E hoje eu falo assim, eu posso ser o dono da Radi Imóveis junto com a minha esposa, Suzana Radi, a gente tocar nossos negócios ali dentro, ter essa empresa, ser diretor dela, né? Mas para mim o importante é estar a serviço. E aí o serviço que eu presto é de auxiliar as pessoas a concretizarem sonhos, concretizarem Verdade. objetivos de crescimento, né? Participar de um momento bom da vida de alguém, né? E fazer ficar bom se não tiver. Boa, Legal, com certeza. parabéns. Obrigado pela sua presença aqui, Marcelo, muito bom. E para você que nos assiste nesse momento, é muito importante para nós que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição. Muitas pessoas que veem nosso conteúdo, a gente tem milhares e milhares de visualizações, mas depois, quando a gente vai olhar, não estão inscritas no nosso canal. Então faça a sua inscrição agora, é muito importante, deixe seu comentário. Esse episódio estará dentro da nossa plataforma de estudos. Então, você que é o nosso aluno que está fazendo o curso de TTI, tenha aqui o máximo de atenção, porque isso aqui vai ser uma verdadeira aula. E para você que está no mercado, já é um profissional ou alguém que está buscando aí se qualificar no mercado imobiliário, está vendo isso no nosso canal do YouTube, é muito importante também que você faça todas as anotações de tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Deixe o seu comentário, faça a sua inscrição. Isso é muito importante para nós, porque
propaga esse conteúdo e faz com que o YouTube entregue isso para mais pessoas. Vamos lá? Prazer ter você aqui com a gente. Eu falei até um pouco antes da gente começar que você faz parte dessa história, né? Você acompanhou a gente aí na trajetória de implantação da escola, mesmo antes dela existir, né? Mas gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória no início da carreira. Quais foram os principais desafios que você encontrou e quanto tempo você demorou para fazer a primeira venda? Tá. Neuber, assim, acho que como a maioria das pessoas não fui diferente, eu acho que uma diferença foi porque eu escolhi fazer parte dessa profissão mesmo, querendo me desenvolver nela. E com muito interesse em me tornar autônomo, porque até então eu só tinha trabalhado CLT, só tinha trabalhado empregado em empresas de outros, né? Mas sempre me considerei empreendedor. A minha formação de graduação é administração, então eu sempre foquei a minha carreira em gestão, né, em administração. Acho isso fundamental, me ajuda muito hoje esse curso, né, e as pós-graduações que eu fiz todas foram para ainda amolar mais esse machado, né, para ficar bom nisso. Mas quando eu vim para o mercado imobiliário, eu fiz alguns processos de coaching, a formação, para eu entender o que eu estava querendo sentir, que era uma liberdade que eu sentia que eu não tinha. E aí eu vim com um pouco de consciência para isso. Demorei um tempo para vender. Minha primeira venda aconteceu com 5 meses. 5 meses. 5 meses. Eu tinha uma reserva devido a meu desligamento da empresa anterior, que eu tinha feito parte, que eu era diretor da empresa. E aí, isso me deixou muito tranquilo. Então, eu vejo que às vezes isso é um problema. Você ter uma reserva muito grande, assim, ou satisfatória, que foi me deixando um pouco acomodado também. Ah, não, vai dar certo, né? E eu vejo que para começar com sangue no olho, assim, às vezes um pouco de necessidade de fazer a venda, ela é muito necessária quando a pessoa ela necessita daquilo, porque aí ela põe o empenho dela naquilo. Verdade. Né? Então, aí quando eu vi que a água estava batendo no topo, assim, que eu estava quase afogando já e acabar o dinheiro, a minha primeira venda eu fiz dentro de um elevador, assim, do prédio que eu morava. Comecei ela ali dentro, né? Porque eu vi que um casal que eu sempre via, assim, de namorados, estavam com aliança de noivado. Eu falei assim, vocês estão noivos? Eles falaram, estamos. Eu falei assim, que bom, parabéns, vocês vão casar quando? Agora eu falei, você já tem casa? Não. E aí... em uma semana eu vendi meu primeiro apartamento para eles. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, pô, dou conta de fazer isso. Eu já tinha tido experiências antes, interativas, né, nesse sentido, e dado conta de fazer vendas, né, mas essa foi a mais importante para mim, no sentido de que iniciou, destravou, como as pessoas falavam às vezes assim, dentro da imobiliária, tirou o dedo. E aí eu falei, poxa, eu me sinto pertencente, né? Eu posso fazer isso. E aí meu foco dali para frente sempre foi me desenvolver para eu ser autônomo, para eu não depender de ninguém para eu fazer esse serviço. Né? No sentido de depender, a gente depende de muitas coisas das pessoas, mas assim, depender de não saber fazer se o outro não fizer por mim. Então era essa liberdade que eu sempre prezei. E essa cabeça de autônomo, mesmo as pessoas que estão ligadas a uma imobiliária tem que ter, porque o corretor ele não é mais um CLT, a gente sempre fala isso. Ele é uma empresa, ele é um profissional liberal e ele faz o horário dele, ele se dedica, não é isso, Oscar? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que muita gente acredita que corretagem é um emprego. E na verdade, de cara, eu recomendo que todos, ali após a primeira venda, abram um CNPJ de empreendedor do mercado imobiliário. Não tem como ser MEI, não tem como ser microempreendedor individual. E também você tem que pensar que quando você gerar ali uma venda, você vai ter que declarar essa renda. Ainda mais hoje, onde a Receita Federal está cada dia mais forte com a inteligência artificial. Então, o rastreamento da receita do profissional, ela vai ser rastreada. E na pessoa física, esse profissional vai pagar 27,5% de imposto. Só que ele abrindo uma empresa, ele abre ali no Simples, ele vai pagar 6%. E isso é um fato que
Não tem como fugir. Então, a partir daí, ele já tem que pensar, eu sou um empreendedor, sou um empresário, com CNPJ, vou emitir minhas notas fiscais e minha cabeça não é mais de CLT. E nem de profissional, assim, sem declaração de renda. Tem que ser um empresário e com essa mentalidade de empreendedor, esse profissional, seja onde ele estiver, na capital, no interior ou no meio rural, ele vai ter muito sucesso. Porque o mercado ele é muito amplo. Isso eu não tenho dúvida. Assim, eu vi muita vida mudar dentro desse mercado. A minha mudou. Eu tenho 2 filhas, sou casado. Eu trato o meu povo, assim, como a gente diz, vem disso, vem desse. Então, eu acho que você ter essa... assim, é um mercado que é fácil a pessoa se iludir, Sim, porque a gente vê muita coisa que a gente acha que já vai ser desse jeito desde o início, sim, e que não vão ter baixos e altos, sim, que é um mercado que existem baixos e altos. Às vezes a pessoa sim. precisa aprender a lidar com isso ali, um período que tem novos desafios a vencer, e ela precisa se adaptar para começar a vencer aqueles novos. Não é uma Exato. coisa linear. Então, assim, exige preparo. Por isso que eu estava falando, assim, a importância de um instituto como o IBEI. Que bom. Porque prepara a pessoa, assim, Sim. para essa realidade, não é uma coisa teórica só, né? Como é que você vai fazer para fazer uma revenda? Como é que você vai fazer para tratar aluguel? Como é que você vai fazer para vender lançamento? Como que é uma tabela? Qual que é a matemática financeira disso? Mas dentro disso tudo tem um ensino comportamental que essas conversas, essas coisas, Exatamente. fazem a gente ver, peraí, existe um percurso. Você precisa se desenvolver nele. Não tem mágica. Você vai trazer sua bagagem para o mercado, porque ninguém entra nele criança, já são adultos. Sim, Tem uma bagagem independente da idade. Quanto mais idade, às vezes mais bagagem, mais experiência, mais feeling Sim. ali, né? Mas existe um percurso para você fazer ali dentro e se desenvolver. Quando eu falei de servir, assim, todas as vezes que eu fui gestor dentro de uma empresa, seja qual for o nível de gestão que eu estava, o meu interesse era, antes eu falava assim, desenvolver pessoas. Quem sou eu? Né? Eu não posso desenvolver alguém, mas eu posso auxiliar uma pessoa a se desenvolver, verdade. né? Dar um apoio nela para isso, dentro do que ela quer, e ensinando realidade. Eu acho que a realidade é uma coisa que resiste ao tempo, a única. Você falou em servir pessoas. No nosso mercado, a gente serve muitas pessoas, dá o direcionamento e uma informação que o corretor passa para um cliente pode fazer com que ele tenha um excelente negócio que vai mudar a vida dele. E o contrário também pode acontecer. Uma informação errada que o corretor passar na hora da venda pode mudar a vida de uma pessoa para pior. Ele pode entrar numa fria, ele pode perder o dinheiro ali, que é uma economia talvez de uma vida toda. Esse casal que você mencionou agora, na sua primeira venda, tinha um sonho a se realizar, que era o casamento, o seu lar, e você fez parte disso, direcionando eles para a primeira casa, né? Isso foi muito legal. E até hoje eles são meus clientes. Eu acho isso uma coisa interessante, porque assim, quando a gente começa a entender que a informação é importante de fato, mas que a gente viu, quem está mais tempo no mercado viu essa mudança acontecer. Às vezes a gente estava em plantão, dava briga para ser atendido, não era para atender, porque assim, tinha fila para atender. Eu lembro da fundação, vou falar assim, do Parque Flamboyant, a gente lá em plantão lá, assim, que entravam 3 clientes de uma vez e tinham 2 corretores para atender, um ficava esperando. Ô, louco. Olha só, hein? Né? Tempo Isso bom, era, hein? assim, tirar pedido, isso não existe mais. Não. Assim, e outra coisa, os clientes chegavam sem informação. Sem informação. Então, tinha uns books gigantes, a gente mostrava o book, às vezes algumas imagens que tinham na parede, os materiais eram, assim, o decorado já era uma ferramenta muito utilizada, né? Mas eles não sabiam. E a gente trazia muito para a mesa. E a gente fala isso de ter mesa, né? Você aprender a ter essa cancha de mesa. É só trazendo o cliente para a mesa, você pegando a tabela, você desenvolvendo, você fazendo um planejamento, entendendo qual que é a realidade do cliente. Né? A tabela é engessada, mas ela não é engessada para um incorporador. Por quê? Porque pode ter um plano ali dentro daquela proposta. Qual que é a proposta da incorporadora? A tabela. Qual que é a proposta do cliente?
dentro da tabela você consegue ter um parâmetro. Então, você saber fazer essa análise da realidade do cliente, até para direcionar para outro produto. Então, a informação hoje, além de a pessoa poder colocar uma pessoa num engano, como você falou, ou num super negócio, hoje eu acho que muito mais que isso é assim, o cliente chega com tanta informação que se o corretor não souber acompanhar o nível de informação que o cliente já tem, ele perde o cliente, ele perde essa oportunidade. Né? E uma oportunidade de negócio hoje custa caro. Verdade. Custa muito caro para a gente conseguir ter um cliente que a gente tem ali pouco tempo para poder mostrar para ele que eu sou capaz de apoiar ele nessa oportunidade que ele está buscando para ele. Que eu tenho conhecimento de mercado, coisas que vão complementar o que ele já sabe. Ou que não vão ficar assim, o cara achando que ele que tem que me ensinar. E aí é um mercado que não dá mais para ser preguiçoso. Verdade. Você tem que estudar, você tem que ouvir um podcast desse, são alguns já, né, que o eBay tem. Você tem que fazer cursos do eBay, você tem que fazer cursos de mercado imobiliário, de mercado financeiro. Você precisa entender do universo desse cliente que busca uma solução para a vida dele em quê? Então, assim, as pessoas fazem nem mais perguntas, né? Elas já querem também chegar com uma maleta cheia de solução. Assim, isso, doutor, isso aqui. Às vezes o cara, assim, o produto não faz diferença para ele. O que vai fazer é a rentabilidade que ele tem, ou é o objetivo que ele tem. Olha, eu estou comprando esse apartamento para um ponto de apoio. Para que é? Assim, então, essa forma de se interessar pelo cliente, eu falo isso, repito, muito para corretor, né? Assim, você se torna interessante a partir do momento que você se interessa pela pessoa. Verdade. Você tem que ser interessado para ser interessante. Verdade. Porque aí o cara fala assim, olha, esse cara está interessado no que eu preciso. O que é que eu preciso? Ele está entendendo. Então, peraí, ele passa a ser interessante para mim. Então, pode ser um cara que eu vou pegar na mão, Oscar, me auxilia aqui a comprar isso aqui, que eu acho que você vai saber me conduzir no processo. Entendeu? Maravilha. Marcelo, você também já atuou como gestor, né, de equipes, aí na formação aí de novos corretores que iniciaram ali do zero, estagiando, né? E eu quero que você dê uma dica importante para quem está ali no início, nos primeiros passos. Qual que é a dica ali que você daria hoje ali para uma pessoa que você está ali orientando, para ela conseguir ali realizar a primeira venda? Eu acho que uma coisa que eu demorei para fazer, eu acho que tem algumas dicas boas. Deixa eu ver seu objetivo em uma, né, que você pediu. À vontade, pode dar mais. Mas assim, porque eu acho que é um conjunto, né, de Sim. ações. Primeiro, você ser um cara de ação, né, você agir dentro, assim, você ter para você, você assumir isso. Eu sou corretor. Verdade. Eu demorei um pouco para fazer isso, porque eu tinha o status de uma outra. Sim. E assim, existia uma coisa, quem vai para vendas, quem vai para corretagem, assim, não deu certo no que fez. Isso Sim. era um pensamento que eu tinha. Sim. E eu vi que não era nada disso. Eu fiz uma transição de carreira mesmo. Então, assim, independente do motivo que você fez, se você fez porque você fez porque quis, porque você fez por necessidade, hoje você é isso. Então, assume para você, eu sou corretor. E o que é assumir, eu sou corretor? Eu preciso estudar esse mercado que eu não conheço. Verdade. Então, assim, se eu já conheço uma coisa ou outra, ótimo. Agora, eu sei como é que é uma tabela. Tabela, por que eu falo de tabela? Porque é uma coisa que muito corretor chega e tem resistência. Por quê? Porque tem números. Aí as pessoas geralmente têm dificuldade com matemática, né? Tinha muito corretor que chegava na minha mesa quando eu era gerente, falava assim, Radi do céu, eu não entendi nada disso aqui não. Aí eu falava assim, calma, você fala português? Sabe, leia já, não sabe? Então, vamos pegar aqui a tabela, vamos ler junto? Ó, essa colunas são colunas, isso aqui são linhas. Vamos entender a lógica da tabela? Para você não ter resistência. Então, assim, quando a gente quer aprender alguma coisa, quer sair de um lugar para o outro, ou seja, a gente entra com um sonho nessa profissão. Todo mundo. Sim. Né? Pode ser por necessidade, pode ser por escolha, pode ser pelo que for, mas eu tenho um sonho de tornar minha vida melhor. Ter um trabalho que me dignifica, que me dá recursos também, que me remunera bem. Então, isso assim está claro para mim. Ok, então o que é que eu preciso fazer?
eu preciso aprender isso daqui para desenvolver. E como é que eu vou fazer isso? Porque quando a gente quer se desenvolver, sair do lugar que a gente está, a primeira coisa que se apresenta é resistência. É assim, para baixo, é ladeira abaixo, a pessoa sai rodando, é tudo fácil. Para subir a ladeira, tem que suar, tem que batalhar, tem que vai lá, faz as ações que são necessárias, senta com o seu gerente e fala assim, olha, me orienta, você sabe mais que eu nesse ponto. Ah, foi diretor de empresa. Ok, agora você está no mercado imobiliário, você é corretor. Começa do chão de fábrica. O que é corretor? Não é chão de fábrica no mau sentido da palavra, não. É quem movimenta esse mercado. São os corretores. O que seriam dos gerentes sem corretores? Não ia ter gerente, vai gerenciar o quê? O diretor vai dirigir quem? O que seria das construtoras sem os corretores? Né? Então, assim, a gente entender que é uma teia, né? E por que é uma profissão que eu acho muito importante? Porque ela facilita a gente ser autônomo mesmo. Verdade. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa, um escritório imobiliário com a minha esposa. Tenho meus clientes lá, tenho os imóveis que eu tenho captados, tem as incorporadoras que eu tenho acesso, que eu tenho relacionamento, que eu vendo nos lançamentos, tem as revendas que eu vendo, eu preciso entender disso. Eu não entrei nesse negócio sabendo. Sim. Né? E eu entrei focado primeiro em lançamento. Foi super fácil. Hoje eu tenho uma atuação na revenda muito maior. Assim, apesar de ter recentemente saído de uma empresa lançadora, né? Sim. De dentro de uma incorporadora, para poder fazer pôr minha energia na Radim Imóveis mesmo. Então, assim, dica, estuda. Perfeito. Entendeu? Assim, você tem um objetivo, tem isso claro para você todo dia. Acorda querendo, dorme querendo, acorda querendo de novo. Porque, assim, eu tenho um amigo que a cunhada dele, quando era adolescente, colocava assim um lembrete no celular dela, assim, lembrar que eu quero aprender balé. Boa. Se lembrar que você quer, então você não quer. Né? Então, assim, você não precisa se lembrar daquilo que você quer de fato. Se você quiser, então desenvolva seu querer. Entre com querer aguçado. O que você quer? Onde você quer chegar? Para você. E eu não estou falando de cargo hierárquico dentro de imobiliária, não. Estou falando de resultado real para sua vida. Dinheiro no bolso, que é uma coisa que dá resultado real na vida. Né? Ser diretor, tem muito diretor aí que não está ganhando grana, de fato. Ganharia muito mais como corretor. Sim. Né? Então, o que alimenta o seu desejo? Né? Eu acho isso. A educação, para mim, minha mãe sempre falou assim, ó, eu não tenho terreno para te dar, não tenho carro para te dar, para mim, para as minhas irmãs, né, meus pais, mas a gente vai te dar educação. Porque educação é conhecimento que é criado em você e conhecimento ninguém te toma. Não tem como. Legal. Alguém chegar e falar assim, ó, roubar o seu conhecimento. Pode levar tudo que você tiver. O seu conhecimento fica. Né? Então, ele que te faz desenvolver as coisas. Parabéns, amigo. Concordo plenamente com tudo que você falou aqui. Que bom. A rotina de um corretor que está começando agora, que a gente tem encontrado muito com os nossos alunos do IBEI, é que às vezes ele tinha uma rotina pré-estabelecida no lugar que ele trabalhava antes. Ele era um CLT, horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, enfim. No caso de um corretor que está começando agora, essa rotina acaba se quebrando. E é onde a gente tem visto que muitas pessoas se perdem. Porque ele não tem ali um direcionamento. Então, o que você pode falar? Como que você organiza hoje a sua rotina e a rotina dos seus corretores que trabalham contigo? Rotina é uma coisa importante, porque assim, a gente precisa ter disciplina porque às vezes a gente sai de uma empresa, tem algumas coisas que já são pré-estabelecidas até por outros, né? Uhum. A gente faz parte de um ecossistema, de um grupo de pessoas trabalhando, né? De departamentos, às vezes coisa grande, mesmo que pequena, mas assim, existem afazeres. Assim, você estabeleceu os seus afazeres, então a gente precisa organizar o que é que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu vejo importâncias na atuação do corretor. Se veja como uma imobiliária de um homem só, ou de uma mulher só. Primeiro, por quê? Você pode estar numa imobiliária grande que te dá apoio, te dá assessoria jurídica, assessoria em informação. As imobiliárias hoje assim, são muito profissionalizantes nesse sentido. Né? Escolha uma imobiliária para você estar também, além de fazer um bom curso de formação de TI, numa boa escola, você escolher uma imobiliária que vá poder te dar a mão para você se desenvolver nessa
nessa carreira Boa. que você escolheu. Isso é importante. Aí, você definiu o que são as pedras fundamentais para você. Você vai focar em lançamento? Tá bom, você não precisa fazer captação de imóveis. Por quê? Porque você vai estar numa imobiliária que já tem captação dos construtores incorporadores. As carteiras que eles já trabalham, dos lançamentos, está focado em lançamento, ok. Mas você precisa captar cliente. Quais são as ações que você vai fazer para captar cliente? Quantas vezes você vai fazer isso por dia ou por semana? Porque você precisa ter a captação do cliente, criou um vínculo ali, uma possibilidade de atendimento, agendar atendimentos. E quando você for atender, lembrar de uma coisa que eu acho importante: você não é demonstrador de produto. Sim. Você não é um demonstrador de decorado para mostrar o tanto que o decorado é lindo. Assim, é legal você conhecer que tem mobiliário de peça de design assinado, que o trio de arquitetura que lançou esse produto no paisagismo, na arquitetura de interiores, na arquitetura de fachada do empreendimento, ter esse conhecimento. No book tem tudo. Não tem desculpa para você não saber. Aham. Vai lá mostrar esse prédio, né, esse apartamento, esse decorado, saiba essas coisas básicas. Mas assim, qual é a necessidade desse seu cliente? Então, né, você vai chegar nesse ponto de novo. Só que para chegar num atendimento, você precisa ter ações. Então, tem inúmeras formas. Hoje o digital é muito forte, mas nem tanto, na minha opinião. Sim, com certeza. Depende da forma como você atua nele. É igual eu chegar num semáforo e panfletar jogando panfleto para o alto, né? Se eu sou bem objetivo, eu vou no carro certo, na pessoa certa, Exato. entendeu? Assim, então na ação digital é a mesma coisa. Como é que eu vou acertar aquele público-alvo? Você entende disso mesmo? Então estuda. Sim. É uma forma de captação de cliente para diversas finalidades. Então você tem que captar e atender para poder vender. A venda é um processo, ela tem um ciclo, então ela leva um tempo. Tem venda que eu já fiz, demorou 4 anos. 4 Nossa. anos. 4 anos para vender um apartamento para uma pessoa que primeiro eu fidelizei ele como Como um cliente. cliente e fui levando oportunidades até que chegou uma que eu sabia que ele não ia, que eu vendi um decorado da City, do Piazza 25, que foi um prédio que eles pegaram de outra Yes. construtora, que só estava o esqueleto, e eles remodelaram, refizeram e lançaram lá na Praça da T25, e o meu cliente morava lá. E não tinha lançamento na Praça da T25, Verdade. foi lá e comprou o decorado, né? E fez uma negociação, cara do mundo financeiro. Então, assim, eu fui trabalhando esse cliente, né? A gente tem que, assim, se eu tivesse sumido e chegasse Camilo, tudo bem, olha, agora ele, cara, já, às vezes já tem até um outro corretor atendendo ele. Sim. Surgiu uma coisa ou outra, ele me perguntava, eu ficava sempre mandando uma coisa ou outra para ele, e a gente se tornou um pouco amigo, né? Então também não falava só disso com ele. Então, para você organizar a sua rotina, você tem que pensar qual que é o processo da venda. Verdade. Exato. Então, o que é o meu objetivo final? É vender? Eu quero ter recorrências de vendas, ter um faturamento mais previsível. Então, peraí, o que eu vou fazer todo dia? Porque senão a pessoa entra nessa profissão, ela fala assim, não tem que bater ponto. Eu falo para mim, qual que é o meu ponto? Os boletos, não param. Assim, né? São as boquinhas nervosas que eu tenho lá em casa, assim, papai, tem passeio da escola, papai, o meu lanche, assim, e fora todas as outras coisas. A gente ter essa noção. Tem que fazer acontecer, né? Saber fazer acontecer. Então você tem que organizar seu dia. Peraí, eu trabalho para mim. Eu saí agora de uma empresa que eu tinha lá todos os dias e tal, uma rotina. Eu saí meio que eu fui vendo assim, eu estava em casa. O meu escritório é home office ainda, com a minha esposa. Então a gente está organizando para a gente não ficar assim achando que a gente está de férias. Porque tá em casa. Minha casa, para mim, é meu mundo. Então, assim, não posso achar, peraí, qual que é o meu ambiente de trabalho aqui? O que eu preciso fazer? Quais são as necessidades do dia? Né? Continuar captando, senão... E não existe certo ou errado no sentido de produto, né? Você falou aí, vou escolher lançamento, vou escolher Minha Casa Minha Vida, vou escolher revenda. Eu acho que a pessoa tem que escolher aquilo que ele se identifica mais e focar. Isso que você falou é muito importante. Entender o produto, estudar, porque a gente já presenciou corretores que não entendiam do produto, não entendiam do empreendimento, estavam ali levando o cliente, às vezes o cliente sabia de detalhes que o corretor não sabia. Isso faz uma diferença e passa uma credibilidade muito grande. E o nosso negócio envolve muito dinheiro. Dinheiro talvez de uma vida, como eu disse agora há pouco. E faz a diferença muito
grande no fechamento você passar segurança para o seu cliente, não é isso? Eu não tenho dúvida disso, porque mas ao mesmo tempo eu também acredito muito que você precisa entender de produto, precisa entender do nicho que esse produto está, mas você precisa entender de necessidade humana, Sim. de que seu cliente quer. Exato. Se entender nisso, já tem meio caminho andado do seu cliente. Aí, eu vou atender um produto, eu, Radi, né, igual me chamam no mercado, Marcelo Radi, mas eu falo Radi, o povo. Eu quero entender daquele produto o melhor possível, por mais que não seja meu foco. Por exemplo, não é meu foco, de fato, eu não trabalho focado em Minha Casa Minha Vida. Mas é óbvio que se aparece um cliente para Claro. mim necessitando, querendo, eu vou atender com o mesmo carinho Claro. que eu atendo uma pessoa de um imóvel de 15 milhões. Porque para mim, o cara que está botando 15 milhões ali, às vezes ele tem uma folga financeira muito maior do que o cara que vai investir Verdade. 300 mil. 300 mil, assim, a minha casa, minhas vidas, às vezes, para o cara, né? Sim, porque ele vai ser sabe, é um sonho muito maior. Não é o volume de dinheiro. Às vezes 300 mil para uma pessoa significa muito mais do que 15 milhões para outra. Verdade. Então, e isso, eu me especializei muito no mercado de luxo, gosto, acho importante, mas isso foi me levando também a compreender que luxo é uma coisa muito mais ampla do que só característica de produto, valor, preço de produto. Né? O valor que tem aquilo, por exemplo, 300 mil para uma pessoa que está saindo de uma condição de morar de aluguel, viver dificuldades, e poder realizar assim, esse sonho de ali, aquilo vai simbolizar às vezes um passo gigantesco para gerações deles, Sim. daquela família. Os filhos vão crescer em outro ambiente que ele não teve oportunidade de ter uma casa própria, assim, os pais morando ali. Então, assim, aquilo ali é luxo. Assim, Com certeza. É um luxo. Com certeza. Assim, sabe? Então, assim, por quê? Porque era algo. Porque luxo tem característica, né? Tem, por exemplo, uma delas é assim, não ser acessível para todos, não ser uma coisa assim totalmente disponível. Isso, assim, alguns conceitos de luxo. Um deles tem isso, inacessibilidade. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Para aquela família ali, às vezes ele é o primeiro que vai ter a ousadia de ter uma casa própria. Verdade. Então, assim, é muito luxo, era inacessível aquilo para ele. E ele está conseguindo acessar. E às vezes, numa boa condução, como corretor, você consegue fazer isso. Você muda a vida da pessoa, sua comissão às vezes vai ser menor. Mas aquilo vai simbolizar algo muito maior por uma vida. Verdade. Então, eu acho isso, assim, sabe, a gente se especializar no cliente. Eu acho isso luxo hoje. Verdade. Na necessidade do cliente. O que ele precisa? Você falou, eu vi um vídeo seu falando, né, Oscar, que você vendeu a cobertura Sim. lá do Boulevard des Roses, Sim. da Opus, né, na Alameda das Rosas, super legal, com auxílio de um zelador, que eu acho uma super parceria que Sim. a gente pode fazer. Mudou a vida dele. Sim. 15 Com mil, né, certeza. que eu acho que foi Sim. Poxa, isso aí, que dia que o cara ia ganhar isso, né? Mas assim, por quê? Por uma gratificação merecida. Com Total, certeza. Né? Então, assim, e um imóvel que ele vendeu para um senhor que já morava muito bem, que ele morava no mesmo prédio. Agora ele quis morar melhor. Também tem luxo nisso. É. Também tem a mesma oportunidade de apoiar, sabe? Então, assim, é tudo micro e macro, parece. Sabe? Assim, então, você tem coisas lá assim, que tem um valor que para esse cara de 15 milhões seria irrisório, mas para ele comprar 15 milhões é quase que o mesmo esforço de um cara que vai comprar 300 mil. Então, assim, você não é o produto só, é a pessoa. É verdade. Então, você vai especializar em ser o quê? Um cara de solução imobiliária? É verdade. Então, amigo, vai surgir a oportunidade de você vender um Minha Casa Minha Vida. Ou se você está focado em Minha Casa Minha Vida, pode surgir a oportunidade de você vender Sim. uma coisa maior, assim, em preço. Sim. E ter uma comissão muito maior voltada nisso. Mas não foca só na sua comissão. Né? A comissão é óbvio que eu quero. Mas assim, se nesse negócio, todos os negócios que eu fiquei ansioso por causa da comissão quase deu errado ou deu errado. Sim.
Porque o foco aí, foi tirado daquilo que realmente deveria ser. Porque né? assim, qual que é o problema desse cara? Quando o dele tiver resolvido, aí o meu resolve. Boa. Entendeu? Assim, por enquanto, é ele meu foco. Não vou soltar desse cara, não vou dessa senhora, desse senhor, dessa família, desse casal, seja quem for. Eu vou atendê-los. Ah, eu vou ganhar R$ 1.500, eu vou ganhar R$ 1,5 milhão. Não vou sofrer e nem ficar ansioso. Claro. Entendeu? Não Importante quero eles. Importante é servir, né? Servir. Servindo, você vai colhendo os frutos ali de um trabalho bem feito. E às vezes, você atendendo ali uma pessoa que está comprando um imóvel, Minha Casa Minha Vida, essa pessoa pode ficar tão grata que ela pode te indicar o patrão dela e pode te abrir novas portas e assim por diante. Então o mercado ele é infinito para quem trabalha com honestidade, com seriedade, com dedicação e para quem sabe fazer as perguntas certas. Eu vi você falando, né? Muitos corretores entram ali no apartamento decorado, começam a falar da arquitetura, do designer e fala e esquece de perguntar a necessidade do cliente. Verdade. E quando você escuta o cliente, se abre seu coração para escutar o coração do próximo, você gera uma conexão e você vai saber exatamente o que esse cliente precisa. Às vezes pode levar ali algumas semanas, uma semana igual a sua primeira venda, ou 4 anos, mas você vai estar ali conectado com o sonho, com o desejo, com a condição financeira. E você só consegue se conectar a isso escutando e sabendo fazer as perguntas certas. Então, eu acredito que os maiores profissionais do mercado imobiliário, eles são excelentes perguntadores. Não é verdade? Eu acho que fazer a pergunta correta te traz a resposta certa. Verdade, faz Né? sentido. Então, assim, não é sobre só dar respostas, né? Às vezes, assim, essa coisa da informação, eu quero mostrar que eu sei demais do produto, de não sei o quê, de como que vai ser esse negócio para ele. Mas se eu não ouvir qual que é a necessidade desse cliente, tudo aquilo que eu falei foi vazio. Verdade. Não foi tão útil, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente faz a pergunta certa, primeiro a gente tem que ter esse interesse que eu falei, quando você perguntou da dica, né? Aprender, busque aprender. Buscar conhecimento. Cola com quem sabe. Verdade. Né? Assim, chega perto, não queira ser, assim, sabe tudo. Sim. Né? Eu não sou. Eu não sou. Eu sei que se eu sentar com certeza. vocês, eu vou aprender o que eu Todos não sei. nós. Então, assim, é essa troca que é importante, né? Assim, isso, assim, a sua fala vai me autorizar a aprender, Sim. entendeu? Então, por quê? Porque eu tô aqui para aprender. E se eu tô para aprender, eu quero servir também. Porque quanto é um lugar de muito aprendizado, servir, né? Sim. E assim, às vezes entendido como algo negativo, né? Servidão. Ah, a pessoa é um servo. Assim, eu acho, e isso eu aprendi até no meu caminho espiritual também, que eu acho que é importante na vida de alguém, que o lugar mais alto que a pessoa pode chegar é de servir o próximo, né? Que é servir. Então, assim, que o ser venha até nós, para a gente poder fazer algo pelo outro e ser útil, do tanto que for. Eu já fui útil dando dica para as pessoas que não estavam comprando comigo. Várias vezes. Algumas vezes. Porque assim, é um amigão. Tipo, não sei o que. Não, você acha que eu devo comprar isso em lançamento? Eu acho que você tem que comprar. Por que você não comprou comigo? Acontece assim, com todo mundo. Né, assim, e exaltando o profissional que estava atendendo ele. Assim, primo meu comprando com o outro. Assim, então, eu não fiz a minha tarefa de casa. Sim. Né? Então, no mercado de lançamento, isso a gente vê, acontece muito, né? A gente está lá no dia do lançamento, assim, até às vezes já fui sem cliente nenhum, porque eu não consegui trabalhar para o produto direito, ou trabalhei, eu falo assim, direito, porque assim, não deu o resultado que eu esperava. Mas às vezes com muitos clientes, assim, de repente veio uma pessoa assim, chegando e comprando, estava com muitos clientes, nenhum comprou, o outro, meu vizinho. Comprou. E isso pode acontecer? Pode, por quê? Porque a gente tem que botar a cara. É por isso que eu falei daquela dica também. Assume que você é corretor. O que é assumir que você é corretor? Eu aprendi isso num dia que eu cheguei num hotel e aí eu fui preencher a ficha lá com a profissão. Eu pus lá
Aí eu parei e falei assim, por que eu ainda insisto em falar que eu sou administrador? Porque tem status, porque eu passei numa faculdade, me graduei. Aí eu fui lá, arrisquei e falei, corretor de imóveis. Parabéns. É Boa. isso que eu sou. Parabéns. Quando alguém me pergunta, eu não sou empresário não, porque eu tenho a minha empresa com a minha esposa. Eu sou corretor de imóveis. Qual que é a sua profissão? Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. É o que eu sou, é o que eu faço, é do que eu vivo. Parabéns. Entendeu? Então, Excelente. assim, isso aí faz a diferença. Se eu sou isso, para mim, eu vou apresentar isso para o outro. Você falou um negócio interessante. Muita gente tem vergonha de ser corretor de imóveis. E quem tem vergonha, não vende. E não desenvolve. Rapidinho entra e sai. Exatamente. Né? A gente precisa falar, porque eu precisei falar para os meus amigos, ó, eu sou corretor de imóveis agora. Mas você não era diretor, você não Ninguém me fez essa pergunta, isso foi uma pergunta que eu imagino. Ah, legal demais, nossa, sucesso, vai ser tudo de bom. É esse povo que eu tô focado. Quem falou assim, ixi, não deu certo em nada, cara. Foi ser outra coisa. Existe esse estigma, né? Não, é um estigma errado. A gente participa de negócios, assim, tanto Minha Casa Minha Vida, eu tenho corretores amigos que são focados em Minha Casa Minha Vida, vendem milhões, porque vende muito volume, o cara é focado. Entendeu? Então ele vende milhões naquilo ali. Então, assim, é um negócio milionário. A gente lida com aquilo, assim. Você confia em mim. Sim. O cara que comprou a cobertura lá, não sei quanto foi na época, acho 6 milhões, né? Sim. Poxa, 6 milhões, uma super, ganhando 5%, né? Eu acho isso muito bom. São coisas que trazem mudança de vida, né? Total. Mas pro cara que estava comprando, são 6 milhões, amigo. Isso que ele confiou em você. Ele não depositou em mim 300 mil. Sim. Ele depositou 6 milhões na confiança no meu trabalho. Sabe? Isso é muito gratificante e é muita responsabilidade que traz pra gente. Com certeza. E o Oscar fala muito disso, comentou comigo alguns dias a gente conversando. Ele foi pontuando algumas pessoas que ele conhece, que tem muito sucesso no mercado. Ele falou, corretor X fatura por ano alguns milhões com Minha Casa Minha Vida. Corretor Y, e foi pontuando. Fatura muito com loteamento. O outro corretor fatura muito só com revenda. Esse outro corretor fatura muito só com lançamento. Não existe o certo nem o errado. Existe aquilo que ele vai ter uma afinidade. Nós atendemos recentemente no eBay uma aluna que ela entrou, foi para uma imobiliária de lançamentos e estava tendo uma dificuldade enorme lá porque não é aquilo que ela vive. Ela me ligou e falou, Neuber, eu não vivo esse mundo. Eu moro na região tal aqui de Goiânia, na saída para Goianira, eu queria alguma coisa aqui. Você pode me ajudar nesse sentido? E nós do IB, a gente tem uma parceria com grandes imobiliárias de Goiânia, de Goiás, e aí encaminhei ela para uma outra imobiliária, para um loteamento próximo à casa dela, e lá ela começou já a ter resultados. Que legal, ela se sentiu bem como pessoa, aquilo é o mundo dela, é a região que ela mora, e ali ela vai ter possibilidades de fazer negócio. E ela mesma me trouxe isso, eu tive essa reflexão e entendi. O que é certo, o que é errado, o que é o produto bom, o que é o produto ruim. Não existe. Existe ali aquilo que ela tem afinidade e ela vai ter o sucesso se ela se dedicar. Você falou muito agora sobre isso, dedicação. Falar para os vizinhos, falar para os parentes, falar no grupo do futebol, falar no grupo da igreja. Eu sou corretor, estou na profissão, se precisar de algo... Me contacte, fale comigo, não é isso? É isso. Eu tenho que fazer isso. Na minha religião, por exemplo, tem meus amigos e tem, assim, alguns que acabaram sendo meus clientes. Exato. São meus clientes. Naturalmente. O seu ciclo né? natural, comigo, né? assim. E tem outros corretores lá. Sim, Né? claro. Assim, e eu fico feliz quando os outros também... E eles vendem também para as pessoas de lá. Não precisa ser, assim... Tem para todos. Exato. Assim, e é assim, cada um vai por onde tem afinidade, ou às vezes tem uma história, assim, né? Então, eu acho que a gente ser confiável é também fruto de diversas ações nossas. Né? Assim, peraí, eu dou minha palavra aqui para o meu colega aqui. Sim. Pô, marquei com vocês hoje, tal horário. Eu chego. Exato. Né? Assim, claro, assim, não é uma coisa rígida, mas eu falo assim, eu te dei... você me emprestou uma grana. Família libanesa, a gente não tem isso não. Meu pai fala, você empresta se puder dar o dinheiro.
você não perder nem o amigo nem o dinheiro. Mas assim, às vezes você emprestou um dinheiro ou você tomou emprestado. Pô, vou pagar. É assim, você começa a ser confiável nas pequenas coisas, né? Assim, tô aprendendo isso com a minha mulher, umas coisas. Por exemplo, eu vou consertar isso daqui. Quando? Daqui a pouco. Daqui a pouco Exato. pode ser assim, antes de eu morrer. Aham. Né? Então, assim, como é que eu me comprometo? Eu falo, ó, então eu vou arrumar isso hoje. Né? E Assim, ela sabe que eu estou em aprendizado. Já vou até falar para ela, você sabe, Suzano, não estou falando que eu já estou bom nisso, mas é assim, é um isso. caminho, né? Uma trajetória. E Exato. se você é confiável com seu filho, com sua mulher, com seus amigos, com seus clientes, também você vai ser. Exato. Para ele, você inspirar confiabilidade, ou seja, você falar uma coisa, se está além por exemplo, no nosso negócio, imóveis, tem uma coisa que é difícil da gente trabalhar com previsão, que é, em quanto tempo você vende meu imóvel? Difícil. Difícil te dizer. Esse ano eu nunca tinha acontecido assim. Eu estava captando uma casa no Portal do Sol, o dia que eu terminei de captar, no outro dia eu vendi. Que bom, Parabéns. hein? No outro dia. Mas assim, foi uma série de coisas, porque a gente tem ligação com os corretores de lá. Né? Sabe, assim, foi uma coisa. E o Sim. que mais aconteceu? E eu vou ser muito sincero, porque às vezes a gente fica pensando, porque eu não quero que meu discurso fique aparecendo, meu discurso faça ficar parecendo que eu sou um cara super. Não é não. É assim, eu consegui a confiança dos donos da casa, vendendo primeiramente a casa dos filhos deles. Sim. Do filho deles. Se tornou uma carteira. Que demorou 8 meses para eu vender. Na casa no Jardim Goiás. Aí vendi. A casa estava também com um primo dele que era corretor. Não estava exclusivo comigo. Depois de um tempo que ficou exclusivo. Porque o que aconteceu? Eu costumo pegar mais com exclusividade. Por quê? Porque facilita o trabalho de quem está com revenda. Mas ele é um amigo, ele me pediu auxílio. Eu falei, não, tá, vamos trabalhar e tal. Aí com o tempo ele me deu exclusividade. Porque eu falei, a gente trabalha com parceiro, não vou vender sozinho sua casa. Sim. Coincidentemente dele, a casa dele eu vendi sozinho. Ganhei 5% no valor da casa. Mas não teve parceria com outro corretor, porque o cliente chegou até nós. Vendi essa casa, os pais dele têm alguns imóveis e era uma casa deles, eles não moram mais em Goiânia, e aí eles estavam vendendo essa casa, queriam vender, decidiram vender a casa no Portal do Sol. A primeira pessoa que eles foram procurar foi a gente. Boa. E aí não é porque eu sou super, foi um rala vender a casa do filho deles. Não foi fácil. A gente ainda comete erros, a gente fala, putz, eu podia ter feito isso no anúncio. Se eu tivesse feito, eu já tinha vendido. Quando a gente vende, a gente vê. Mas a mãe dele vendeu a casa para mim, a dela. Por isso que foi tão rápido. Então, assim, não é só tem o meu trabalho, tem anterior, mas assim, para vender a casa dela, qual foi o trabalho que ela fez? Ela falou assim, olha, a corretora aqui do Portal do Sol me procurou hoje, porque ela que me vendeu essa casa, mas eu falei que está com você, ela vai te procurar, que eu estou passando para você a casa. No dia que eu estava fechando a captação com ela de exclusividade, no outro dia já levou o cliente dessa outra corretora que mora lá, super gente boa, estamos parceiro hoje para sempre. Levou o cliente, vendeu a casa. Assim, fica parecendo, eu fico tomando cuidado para falar isso, que fica parecendo que eu não fiz esforço nenhum. De fato, nessa venda, eu fiz menos esforço. Sim. Meu, não cheguei nem a precisar anunciar a casa. Legal. Né? Mas isso tem 16 anos de esforço. Sim, muita credibilidade. Para a pessoa ter... Chegou a corretora que vendeu a casa para ela. Ela falou assim, não, tá com radia, procura aí. Você não conseguiu captar o comprador. Não. Mas você foi o executor desse fechamento, da concretização. Você deu uma assessoria profissional, uma assessoria jurídica. Você foi até o fim. O contrato, foi tudo. Exatamente. Então, esse trâmite burocrático precisa ter conhecimento. E se ela não sentisse confiança em você, você não estaria nesse negócio. Exato. Então, esse é fruto de um trabalho muito bem feito de anos ou de décadas, né? Nada é por acaso. Não é. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? A lidar com esse cliente a ponto que ele confie tanto em mim que, poxa, a pessoa que já tinha vendido aquela mesma casa para ela, né? Não, mas está com radia, porque ele... Recentemente eu tinha resolvido um problema na família dela, foi para ela, não. Nem tinha conhecido ela ainda. Então, assim, povo muito legal, a gente tá amigo hoje, assim.
Então, isso aí é muito importante. Então, assim, por que eu falei isso? Porque a gente ser confiável, eu podia falar para ela, vou vender sua casa em um dia? Não, eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu falei para ela, olha, vai levar um tempo, que a gente sabe, tem uma previsão de trabalho, eu vou anunciar, vou acionar parceiros, vou mandar nos grupos que a gente tem, vou fazer tudo o que a gente pode fazer. Mas foi muito mais rápido. Agora eu estou também com outro apartamento de um grande amigo meu, que eu jurava que ia vender assim, rápido. Eu já estou com ele assim, há um tempo que é grande. Acontece. Né? Então, assim, eu me esforçando, levando lá, já levei mais de 40 clientes lá. Entendeu? Então, assim, o que é que está acontecendo? É a minha habilidade? Assim, ou é o apartamento? Quais são? O preço está desajustado? Naquele seu vídeo, por que que... Olha só, outra coisa que eu vou falar. Desculpa, eu falo muito. Fala, isso aqui pra falar, viu? Mas é porque eu acho legal, assim, olha como serve um canal imobiliário igual o que vocês têm. Legal. Vendo você falar num vídeo lá da solução, até dessa cobertura que você vendeu, da precificação correta, né, eu falei assim, tá bom, eu que fiz a avaliação desse imóvel aqui, que eu estou vendendo. Mas eu acho que eu errei. Porque ele tem alguns pênaltis, tipo de não ter lazer tão bom no prédio, não tem. A vista é para um paredão de um outro prédio que está muito descascado, não está bonito. Então isso daí, todo mundo que entra lá, o problema é esse, o apartamento está maravilhoso. Mas isso aqui eu não topo. Então assim, é o preço do apartamento mesmo, não adianta. Ele vale o que pede, mas não tem comprador disposto a pagar aquele valor. Não tem. Então, quem que põe preço num apartamento, num imóvel, é o mercado. Você pode oferecer o valor que você quiser. Se o mercado não absorve aquilo lá. Porque o cara que está comprando, ele entra em vários. Ele fala assim, não, mas aquele de 700, eu tenho uma vista. Aí ele vai comparar, não, mas né, que é o custo-benefício, eu vou preferir aquele. Tem o que ele vale, mas tem o que o mercado paga, pelas opções que existem no mercado hoje, disponíveis, né? A gente fala muito sobre isso para os alunos. Uma coisa que você falou muito também é sobre parceria, né? A gente vê, às vezes, que tem corretores que seguram o imóvel e falam que não fazem parceria porque está exclusivo e ele quer vender. Então, assim, isso a gente entende como um crime contra o proprietário. O Oscar fala muito nisso, né, Oscar? Literalmente. Porque se ele confiou a você o apartamento, ele quer que você solucione o problema dele o mais rápido possível. E aí é onde entra exatamente essa questão da rede de parcerias que você mencionou, né? O nosso mercado é isso, amigo, é parceria. Eu mesmo assim... Tem pessoas que eu conheço ainda não vendi junto, tipo o Oscar, né? A hora que aparecer essa oportunidade, eu já quero, porque isso que eu vou aprender na negociação. Porque vai ser legal, nós dois vamos ganhar. Né? Então, e vai resolver e resolve o problema, logo, né? entendeu? A gente faz o mercado ficar melhor. Porque assim, tem bons profissionais. Tem muita gente que chega traumatizada, né? O corretor que me atendeu. A gente fazendo negócio assim... Só para dar um exemplo, outro imóvel que a gente vendeu recente agora, eu e minha esposa, um máximo aqui no Jardim Goiás. Apartamento de 800 mil, o pessoal está vindo de um apartamento que é avaliado em uns 400, sabe, fazendo aquele upgrade, a gente levou eles em alguns apartamentos, inclusive nesse do meu amigo que está comigo. Foi lá a primeira interação e a gente vendeu para eles agora, depois de uns 6 meses, esse apartamento, depois de mostrar alguns. A gente foi, por causa do tempo deles também, né? A gente mostrou ali uma média, acho que de uns 8 apartamentos para eles, até eles decidirem. Mas quando eles chegaram nesse, por exemplo, tinha todo um negócio acontecendo que a gente conseguiu colocar um lote que ele tinha, esse apartamento que ele comprou, o cara que estava vendendo pegou como permuta numa casa que ele vendeu no Portal do Sol. E ele estava morando lá só até o outro apartamento dele ficar pronto. Ele foi para um marista, vendeu uma casa no Portal do Sol e pegou um máximo de 800 mil no negócio. Para fazer a venda acontecer, ele pegou um terreno no Solares Laguna, que é um condomínio na GO 020, desse cliente meu. Né? Então, assim, foi tanta coisa, assim, você vê, assim, muitas parcerias. Eu fiz parceria com uma corretora da MET Imóveis, muito legal, em Indiana. Eu vi que a Patrícia veio aqui, né, da MET, assim, pessoa super legal, eu gosto muito dela, aprendo muito com ela. A Indiana, corretora dela, aprendi muito com a Indiana, que ela também é correspondente bancário, uma coisa legal de trazer aqui, muito né, legal. Porque assim, desenrola um negócio numa parte muito importante, que o corretor precisa ter bons contatos nisso, ou saber fazer.
bem, né? Sim. Mas é outra profissão. É, Então, literalmente. então, assim, tenha bons contatos nessa área. E a Indiana é corretora e é família de correspondentes bancários. Então, ela foi muito legal. Agiliza. Só que esse cliente que era dela, do imóvel que ela captou, não quer nem saber do cara que vendeu a casa do Portal do Sol para ele, que colocou esse outro imóvel no negócio. Ele assim, Deus me livre. Ele falou para mim no dia de assinar a escritura, falou assim, se ele me vir na rua, ele atravessa a rua. Porque a gente teve muito problema com ele. Então, Acontece assim, demais. que é isso? É falta de parceria, Sim. é falta de buscar um conhecimento, é Falta de verdade de também. verdade, de confiabilidade, Sim. de, sabe, às vezes a gente pega negócio que pode dar uma coisa que eu não sei. Eu vou ligar o Oscar, isso já aconteceu com você? Como é que você resolveu? Você sabe quem que resolve? Sabe? Poxa, se eu não tenho esse espaço com o Oscar, porque um dia ele falou, "Ô, você faz parceria nesse negócio?" Eu falei assim, não, amigo, isso aqui eu só vendo. Ou então faça, se quiser, eu fico com 80% da comissão, você fica com 20%. Eu acho que isso existe. Já me propuseram isso. Eu falei assim, mas não é 50-50? Não, aqui é 80-20. Eu falei, fica com Deus, Nossa Senhora e a pomba do divino. É, literalmente. Não dá, né? Então, assim, é um cara que não virou uma referência para mim. Poderia ter sido. Às vezes até bom, né? Meu amigo, hoje eu vejo que você está cada dia mais bem posicionado no mercado de revendas, também conhecido no interior como mercado de terceiros. Já vi também outros estados chamarem de mercado de avulsos, que nada mais é que o mercado de imóveis particulares e imóveis usados. Na capital existe muito foco ali das imobiliárias focadas em lançamentos, mas no interior o que mais existe é o mercado de revendas ou de terceiros, né? E aí onde entra a corretagem raiz, a corretagem de verdade. Muito se diz aí na internet que corretor de lançamento ele é um estagiário da corretagem ou ele é um tirador de pedidos, né? Existe esse preconceito. E muita gente que está aí na corretagem raiz, vamos dizer assim, corretagem de revendas, diz que é uma corretagem assim mais verídica, porque é onde você entra em documentação, onde você entra ali em questões ali de entrega do imóvel, onde você entra ali na parte jurídica, na parte de financiamentos, né? E é muito importante a etapa inicial desse processo, que é a captação bem precificada e, além disso, a leitura da documentação, análise dessa documentação. Sim. E é onde eu vejo você como especialista. Eu gostaria que você dissesse aqui para a nossa audiência, para os nossos alunos, qual que é a análise da documentação que você faz antes de colocar esse imóvel no mercado. O que você pede de documentação, o que você busca, você analisa só o documento dos imóveis ou dos proprietários também. Muita gente diz que é uma due diligence no mercado jurídico. Tem que ser. Conta para nós. É igual é uma due diligence mesmo. Literalmente. Assim, porque é igual quando uma incorporadora, uma consultora, que eu estava, por exemplo, recentemente, trabalhei, né, como gestor comercial de 2 incorporadoras, eles fazem isso quando eles vão captar um imóvel, né, para poder ser o terreno de um próximo lançamento. Eles fazem uma due diligence assim, que é bem fina mesmo, a peneira, para ver se vai ter condição de lançar ali. Sim. Né, em viabilidade e também se a primeira parte, que é a documental, vai estar desembaraçada. Primeira parte. Depois eu faço estudo de massa, viabilidade e tudo mais. Para um imóvel que eu vou pegar, assim, eu acho muito importante você ter um checklist. Então, assim, existe a documentação do imóvel que você obrigatoriamente precisa ter para entender se aquele imóvel, primeiro, é daquela pessoa. Sim. Segundo, sendo daquela pessoa, está desembaraçado onde é necessário, com certidões que já vão me apontar se existe problema ou não sobre o imóvel. Quais são as 2 principais? Certidão de matrícula e inteiro teor. Essa é a primeira. Matrícula e inteiro teor, por quê? Eu acho importante a gente aprendendo, assim, que eu fui aprender isso. Claro. Até por que chama matrícula e inteiro teor, né? Por quê? O inteiro teor daquele imóvel, desde quando ele passou a existir como gleba no lançamento, num terreno. Ou seja, ele foi primeiro um terreno que passou a ser de tal pessoa que construiu uma casa ou que construiu um prédio de apartamentos, e o primeiro comprador foi A, o segundo foi B, o terceiro foi C. Às vezes, dependendo, eu vendi um apartamento agora, também esse ano, dos anos 70, lá no centro, R$ 180 mil.
de um amigo, né? Ela, de uma amiga. E aí ele foi de muita gente. A certidão de inteiro teor deles, assim, tinha Gigante. páginas, né? A certidão de matrícula inteiro teor. Aí você tem um número da matrícula, que é um número muito importante ali. E aí você tira também, aí você vê aquela cadeia de proprietários daquele imóvel. E vê em que estado ele está agora. Porque a última averbação que foi feita lá no cartório, nessa certidão de matrícula, nem sempre está atualizada. Sim. Por isso que você pede uma atualizada. Essa certidão, essa e a outra que eu vou falar, tem validade de 30 dias. Por isso, porque as coisas mudam Sim. muito. Então, ainda está como alienado a um banco e já está quitado, só que lá na certidão de matrícula está alienação, a Caixa Econômica Federal, parará, parará. Só que já pagou aquilo lá. Então tem que ir lá fazer a averbação naquela matrícula, tem um processo. Aí você Sim. faz e aquilo está desalienado. Dizendo na certidão de matrícula que está desalienado. Pronto, já vi que aquele imóvel está daquele proprietário. Aí tem a certidão de ônus e ações repersecutórias. Ônus e ações repersecutórias. O que são? Se aquele imóvel está envolvido em algum ônus, ou seja, tem algum ônus que recai sobre ele, alguma dívida provinda de algum tipo de ação, assim, judicial, jurídica, assim, tem alguma coisa impedindo a venda daquele imóvel. Então é tipo como se fosse um nada consta sobre aquela Sim. matrícula. Seu imóvel tem 3 matrículas. 3 matrículas como? Às vezes é o imóvel do a matrícula do apartamento, a matrícula do escaninho, a matrícula da garagem. Às vezes não estão no mesmo. Sim. Não estão unificadas na mesma matrícula. Então você tem que tirar os 3. Aí é de ônus. Tira dos 3. Porque pode ser que o escaninho ele fez uma negociação com a construtora direto e ficou um contrato de gaveta, mas está no nome da construtora, ele nem pôs no nome dele e vai vender. Aí na hora eu vendo todo o apartamento, chega na hora o escaninho tá ainda da construtora, não posso vender não. Ele já pensou? Né? E aí tem as documentações dos proprietários envolvidos nessa venda, né? Do imóvel. Isso eu não estou considerando se teve espólio, se teve divórcio, sim, Isso. porque isso também consta Sim. em certidão de matrícula, mas assim, se é um bem que é de herança, né, e aí Sim. já está fechado o processo da herança, aí tem outras documentações, eu preciso entender quem que é a pessoa que está responsável, né, que ficou responsável. Por agora, eu estou com 7 imóveis dentro de um espólio, assim, que já está fechado, então eu já posso vender. Então aí vi outras documentações. Então você faz um checklist. Essas 2 do imóvel são muito importantes. Você pede também uma cópia da escritura para você poder entender como é que foi feita a negociação especificamente para esse último proprietário, que a escritura ela é pública, né? Se ele não tiver, não tem mais. Vai lá no cartório onde está registrado que você tem a escritura lá, você consegue pegar uma cópia. Aí você tira as certidões dos clientes, e aí são, vamos supor que seja um casal, que é muito comum, mais comum, né? Sim. Então você tira do marido e da mulher. Primeiro, dos documentos pessoais deles, você precisa, CPF, RG, né? Hoje você pediu a carteira de habilitação, já tem ali o que você precisa. A certidão de estado civil deles, né? O que eles são? Gente que comete erro e coloca em contrato assim, casados, aí vai lá, é uma união estável. Eles são solteiros, Literalmente. né? Eles têm uma união estável, mas eles são solteiros. O estado civil deles é ser solteiro. Então, essa documentação, avalia isso, para não fazer bobeira. Aí vai lá e pega certidões, são todas de graça, as outras que a gente faz, que é da Cefaz, da Justiça Civil, né, Justiça Trabalhista, porque às vezes o cara foi dono de uma empresa, está no contrato social da empresa, tem um passivo trabalhista que ele está devendo lá na empresa e o bem dele está bloqueado para venda justamente porque ele é a garantia do pagamento daquele passivo trabalhista. Você não vai conseguir vender o imóvel. Exatamente. Entendeu? Então você precisa fazer isso. E aí tem um checklist que você faz isso. Não é difícil. Não é difícil. Não é não. É só organizar. Você pega um checklist, vai lá, fala, já tirei isso. Dá um trabalhinho. Você entrar no site, fazer. Mas se você for organizado, você já coloca lá na barra de ferramentas do seu navegador de internet, você já coloca lá assim uma pastinha de
chama de due diligence lá, ou Sim. de certidões. Aí você entra site por site, vai lá, põe o CPF, tira, salva. Pronto, tá tudo lá, fez a pastinha daquele imóvel, né? Isso aí é uma coisa muito importante. Então você tem esse caminho, né, dessas primeiras certidões. Aí a venda está ocorrendo, se, por exemplo, esse meu cliente, dono desse apartamento, ele já me forneceu a certidão de matrícula e de ônus. E as deles, assim, que expiram, mas assim, ele está Sim. ok. Quando eu estiver vendendo, eu preciso tirar novamente. Porque se já tiver vencido, só vale 30 dias, a maioria. Se já tiver vencido, eu preciso apresentar para o próximo comprador. A praxe desse negócio, né, é que se o comprador em 30 dias não concluir o negócio por alguma coisa dele, aí ele vai precisar de novo, se for principalmente financiar o imóvel, ele vai precisar dessas certidões atualizadas. Aí essa segunda certidão já é por conta dele. Geralmente a gente faz assim. Então aí a gente tira, mas ele que paga. Porque tem custo, né? Essas duas Sim. têm custo. Matrícula e certidão de inteiro tem cerca hoje de 280, eu acho, que sai. Perfeito, meu amigo. Uma verdadeira aula aqui, Com né? certeza, viu? Hoje, uma verdadeira aula para quem está começando, Radi, e também para quem já está no mercado aí, que está com alguma dificuldade. Uma aula até para nós, somos Exato. professores de eBay. Para mim também. A Pra gente mim vai também, lembrando de né? coisas aqui que fazem parte da trajetória, né? Mas que a gente está escutando e a gente está aprendendo. O mundo não para de evoluir. Não. O mercado imobiliário é uma evolução constante. E a gente tem sempre que aprender, né? Porque, como você falou, né? Assim, às vezes o mercado de lançamento é muito forte na nossa cidade, né? Mas eu tenho apostado muito na revenda. Eu gosto muito do mercado de lançamento. Eu tenho focado mais em remanescentes das construtoras, que são aquelas unidades que não foram vendidas no lançamento e ficaram para eles venderem até a entrega, ou até depois da entrega ainda tem algumas. Eu gosto muito de trabalhar esse tipo de imóvel. Acho que você apoia as incorporadoras, porque geralmente eles ficam esquecidos ali. Né? Tem as empresas grandes lançadoras, elas vão para o lançamento. Aí vrá aquele enxame, resolve no lançamento e tal. Mas depois tem unidade que volta, se não derreteu, né? Se não E a vendeu tudo. vantagem é que você não está brigando com esses gigantes, Porque né? assim, eu no meu tamanho, e aí assim, eu também tenho noção do tamanho que eu tenho, como um escritório imobiliário, eu não tenho o mesmo braço de força para chegar num lançamento com um espelho para mim, que é aquela Sim. divisão de unidades que possa atender. Claro que assim, eu consigo vender em parcerias. Sim, claro. Né? Eu não vou deixar de atender meu cliente, né? E às vezes pelas parcerias que eu tenho com os incorporadores que me conhecem há muito tempo também, que eu já prestei serviço para eles como gerente de incorporação dentro de imobiliária grande de Goiânia, que foi muito bom também ter feito o percurso todo lá dentro. Eu fui corretor. Qual que é o próximo passo? Te oferecendo uma gerência comercial aqui. O que vem antes da gerência comercial? A gerente de incorporação. Eu quero ser gerente de incorporação primeiro. O dia que tiver, eu prefiro do que ser gerente comercial logo. Esse foi o caminho que eu fiz. Porque eu não queria o status, eu queria o aprendizado. Eu queria saber o caminho, eu queria saber o que cada um faz para eu poder... primeiro, como gerente de incorporação, por exemplo, eu fiz muitas alianças com grandes incorporadores. Assim, construtores que eu respeito muito e hoje sabem quem eu sou. Assim, eu chego lá e falo assim, poxa, o Marcelo da Terral, né? Assim, o Cláudio Júnior da ENEC, né? Na Rodrigues da Cunha, quando estava atuante, assim, a Érica. Né? De onde eu passei? Na Opus, o Gabriel lá, tem os corretores, mas eu tenho o telefone do Denner. Mas eu vou tratar com o Gabriel, porque o Gabriel que é o cara lá dentro, assim, para atender as pessoas lançadoras. Na City, eu tenho o telefone do João Gabriel, mas eu vou falar com quem é o responsável lá. Né? Então, na OM, então, assim, com o Colemar, com quem eu puder falar, eu chego, e se eu não conhecer, eu vou lá, me apresento, oi, tudo bem, porque eu não vou conhecer todo mundo, às vezes muda. Claro. Com certeza. Então, assim, a gente ter relevância também para eles, né? Resolvendo problemas. Né? O remanescente, às vezes, é um problema. Sim, se eu conseguir resolver isso aqui, será que ele me ajuda lá no lançamento no dia? Eu tô com uma pastinha, preciso de uma unidadezinha. Me dá um apoio aqui. Eu sei que tem as grandes envolvidas, com espelho grande, mas você consegue uma para mim? Tem um cliente querendo uma. Pô, às vezes é uma parceria. Sim, claro. Não venha por cima. Tem uma música muito legal, chama Não Venha Por Cima, do Salomão do Reggae. Ele fala isso, não venha por cima, venha, sabe, assim, eu quero
apoiar, é Com mútuo. certeza. Né? Humildade Boa. abre muitas portas. Eu não sou muito, mas eu quero aprender a ser. Meu amigo, o tempo passou tão Valeu. rápido. É Poxa. uma verdade. Pena, o tempo passou rápido, mas temos que marcar outros, hein? Não, o dia que você quiser. Gostei demais de Muito estar bom, aqui, né? né? Bom demais. É uma Acho- verdadeira aula e um dia, se você tiver a oportunidade de dar uma aula para os nossos alunos, Não, vai é ser só uma honra. chamar. Só chamar. Só chamar. Eu vou com prazer, assim, com satisfação de poder, que eu sei que eu vou aprender. Com certeza. Certo? Obrigado Gratidão, pela né? participação aí. Obrigado por contribuir com o Eu sou Instituto, né? E contribuir aí com a formação de qualidade para os corretores que estão chegando e aqueles que já estão no mercado. Sua experiência é realmente gigante. Gratidão. Gratidão, meu irmão. Deus te Muito abençoe grato. sempre, Amém. viu? Conte Amém. conosco Todos nós, sempre. vocês também, Amém. grato, Neuber. Obrigado. E eu desejo muito estar falando para o Neuber aqui antes de começar, né? Assim, tanto que eu realmente, não é porque você é um amigo, o Neuber passou a ser, porque eu tive num momentozinho presente ali, quando vocês estavam elaborando as coisas, coincidentemente, né? Sim. E depois a gente se tornou amigo. Por coincidências da vida, né, ligações de outros lugares. Então, assim, eu acho o projeto de vocês, eu não estou falando isso porque eu estou aqui, eu conheço, assim, né, assim, pela Secretaria de Educação, eu às vezes sou o responsável técnico que vou lá para poder fazer liberação de escolas que vão dar aula de TTI. Já dei aula de TTI em outras escolas, fui professor no Senac, eu acredito na educação. Então, assim, eu acho que é o que liberta, eu já falei disso hoje, mas eu vi o projeto de vocês, eu acho que não tem nenhum igual. Que eu tenha visto em Goiás, que é onde eu já atuei para poder fazer esse processo, né? Então, eu acho que o eBay é, de fato, um ponto de luz. Luz, conhecimento é luz. Então, um ponto de conhecimento é um ponto de luz para muita gente que quer mudar de vida. Tem tanta coisa nesse mercado, né? Que faz a gente mudar de vida, assim, crescer para muitos sentidos, não só financeiramente, mas você cresce como pessoa, você cresce como profissional, sabe? Assim, então isso aí tem um lugar que apoia isso, assim, eu tenho certeza que o eBay é voo alto, certeza, assim, tá? Eu te agradeço por isso. Conte comigo. E isso nos inspira, né, a continuar, porque não é fácil. Não é. A burocracia é gigantesca. Gigante. São muitas barreiras, né, que a gente enfrenta, inclusive na liberação de novas vagas para alunos. Então, assim, é quase uma missão. Na verdade, é uma missão. O nosso missão. objetivo é evoluir o mercado imobiliário. Eu acho que vocês Não vão sei chegar por lá. que nós estamos nessa, não, mas é uma missão mesmo. É algo assim que nos impulsiona e fala, segue em frente. Segue em frente, vai dar certo. Porque o mercado imobiliário de alto valor é muitas vezes mais rentável. Então, isso aqui é quase um projeto social, literalmente. Mas a gente está firme nesse propósito. E Muitas Deus tá pessoas vão abençoando. mudar de vida. Com certeza. Assim, alunos do IB, eu não tenho dúvida. Assim, sair de linhas assim certeza. de necessidades fisiológicas na pirâmide de Maslow, né? Sim. Vão sair lá daquela base para chegar em outros lugares mais altos assim, e ter uma vida mais digna. A gente sabe que a gente é capaz no nosso país eu fico vendo assim, tem gente que faz o sonho americano, né, de ir para os Estados Unidos, porque rala lá como pintor e tem um monte de coisa que aqui a gente só sendo rico para ter. Mas assim, não tem tanto de coisa, nosso país é maravilhoso. Sim. Então assim, que a gente tem de volta aqui se a gente se educar. Então assim, a educação liberta e eu acho que essa que é profissionalizante liberta ainda mais, né? E aí as pessoas vão ter essa condição de fazer o sonho americano delas aqui, o sonho brasileiro. A gente consegue mudar de vida. É um país que, quando você empreende com mais educação, Sim. mais ensino, então você vai mais para frente, né? Sim. Não é só por necessidade, é por oportunidade. Você aprende a ver a oportunidade. Então, eu grato pela oportunidade de estar aqui, porque para mim é uma oportunidade. Eu sei que eu vou ser visto também por mais pessoas e isso é bom. Mas mais do que isso, o que eu estou aprendendo aqui hoje, porque se eu estou falando alguma coisa, eu preciso ver como é que está meu nível de prática dentro disso, para eu me fortalecer, sabe, nessa e não ficar só sendo um blá blá blá. Assim, é na prática mesmo. Eu sei isso que eu estou falando aqui, né? Parabéns pela jornada. Gratidão. Amigo. Obrigado. Mesmo.